Oi, pessoal. Vamos dar início agora à nossa terceira semana aqui do módulo 2. E, bom, eu fiz uma pequena inversão no plano que a gente tinha inicialmente e acabei trazendo essa parte de Java que eu tinha planejado para o terceiro módulo para o final dessa segunda parte do segundo módulo, porque os mecanismos que a gente vai ver em Java são muito parecidos com o funcionamento que a gente viu até agora do lock e das variáveis de condição. Então, eu acabei achando melhor fazer isso na sequência e deixar semáforos, que é o outro mecanismo que a gente vai ver, para ver no terceiro módulo, porque ele muda um pouco a forma como esses mecanismos são oferecidos. Então, voltei, na verdade, a seguir a mesma sequência que eu segui, né, no período passado, da última vez em 2019-2, né, que a gente viu computação concorrente. Então, acho que continuo achando que fica melhor essa sequência, tá? Então, a gente vai a partir na semana que vem, trabalhar com a linguagem Java. Então, a gente começa vendo como os mecanismos de Java para concorrência, né, quais são esses mecanismos básicos de Java para concorrência, e aí já falando dos mecanismos de sincronização, tá? Então, nessa primeiro vídeo aula, eu vou começar, na verdade, apresentando o conceito de monitor. E por que isso? Monitor, na verdade, é como se fosse uma outra forma, né, de você organizar, de você propor, os mecanismos para sincronizar fluxos de execução, tanto para fazer a sincronização por exclusão mútua, quanto a sincronização condicional, quer dizer, as 2 coisas estão embutidas no conceito de monitor. E, por que eu vou falar sobre isso? É um conceito relativamente, antigo, ele aparece aí a primeira vez proposto por Hoare em 1974, né, e foi, eh tem, assim, diferentes formas de se apresentar monitor. Ele é uma construção de linguagem de programação, ou seja, a linguagem que deve oferecer esse mecanismo no nível da linguagem. E, então, há diferentes abordagens, mas eu nem vou entrar muito no detalhe, é mais, pelo seguinte, porque assim a gente conhece, pelo menos de forma geral, né, que existe esse conceito, esse construtor, né, esse tipo de solução de sincronização, e porque também a forma como Java oferece esses mecanismos se aproxima dessa ideia, desse conceito de monitor. Não é exatamente a construção de monitor que Java oferece, porque ela teria que ter outras a implementação deveria ser feita de forma, mais explícita pela linguagem, mas, a forma como a estratégia que Java usa, somada ao fato dela ser uma linguagem orientada a objeto, puramente orientada a objeto, faz com que a gente consiga se aproximar bastante desse conceito, e por isso eu até digo assim: a gente vai ver lá adiante, assim, como é que Java simula monitor, né, fica bastante fica bastante próximo, mas não é exatamente monitor. Mas aí a gente vê um pouquinho sobre o que é essa ideia, e logo na sequência, não vou me aprofundar muito nessa parte teórica aqui de monitor, logo na sequência a gente já começa a ver esse mecanismo lá, ou ver como o Java implementa os seus mecanismos de sincronização, tá? Então, a ideia de monitor é justamente você ter um módulo de software, né, uma unidade de software, que congrega esses quatro itens aqui, né, que é você, dentro dessa unidade, você vai ter um ou mais procedimentos, tá? Eh, ele prevê uma sequência de inicialização, basicamente para inicializar as suas, variáveis, né, de estado, variáveis de condição, que aí são as variáveis que a gente usa para fazer a sincronização, condicional, e um estado interno, que é guardado aqui, né, tanto numa linguagem, imperativa, guardado em variáveis, como a gente viu até aqui. Então, a grande ideia de monitor na verdade, esse fato disso ser um módulo, né, de todas essas coisas estarem dentro de uma, digamos, de uma caixinha, né, e é tudo que a gente precisa, né, tudo que está dentro dessa caixinha é tudo que a gente precisa para poder fazer, construir uma solução, quer dizer, oferecer alguma implementação de uma entidade, né, que a gente esteja mapeando computacionalmente, e que tenha requisitos, né, de sincronização, porque pode ser acessada, quer dizer, essa entidade pode ser instanciada
pode ser invocada por mais de um fluxo de execução, e uma vez que isso pode acontecer, eu preciso ter essas garantias, né, de que isso vai ser sempre feito de forma correta, ou seja, todo o acesso a variáveis compartilhadas, como a gente viu até agora, sempre vai ser feito de forma, com exclusão mútua, e sempre que os fluxos de execução precisarem interromper a sua execução, porque o estado da aplicação não permite que eles avançam, eles têm o recurso, né, dessas variáveis de condição e toda a lógica associada a elas para que, assim como esses fluxos se bloqueiam, eles na sequência possam ser desbloqueados dentro da própria aplicação, evitando as condições de deadlock, chegar a um estado de deadlock, né. Então, é tudo muito, de certa forma, como eu falei até pelo fato de eu estar antecipando esse assunto, basicamente, não tem, muita novidade aqui, assim, tudo que a gente vai ver de monitor, a gente já viu e já consegue fazer lá com locks e variáveis de condição que a gente viu da biblioteca pthreads em C, né. O monitor, a grande vantagem dele é justamente a proposta de estar colocando isso tudo dentro de um módulo de software, que normalmente te garante uma organização melhor, podemos dizer assim, do código, e também te dá a possibilidade de você oferecer alguma garantia, né, de corretude, no sentido de que, como está tudo dentro do módulo, você pode realizar testes exaustivos, né, desse módulo, né, e uma vez feito isso, conseguir reutilizá-lo mais facilmente em diferentes aplicações, né, o que é diferente do que a gente fez até agora, porque toda a lógica que a gente colocou dentro das nossas aplicações, basicamente é algo que tinha que ir lá estar intrínseco, né, estar misturado em toda a lógica da aplicação. Por mais que a gente conseguisse, e fizemos isso, né, colocar dentro de funções separadas, como a gente fez na implementação de produtor-consumidor, como está proposto na implementação de barreira, na implementação de leitores e escritores, a gente consegue sim colocar dentro de funções, que já é um nível de modularização interessante, mas a ideia do monitor é que você consiga, digamos, um nível mais alto ainda, mais sofisticado de modularização, dado que além dos procedimentos, né, a sequência de inicialização, variáveis de condição e estado interno estão todas ali dentro dessa unidade. Então, aí é isso, para que você tenha essa possibilidade de ter um módulo de software que ofereça tudo isso, precisa que justamente, por isso é uma construção de linguagem, que a linguagem ofereça isso explicitamente, tá. Então C não oferece, Java não oferece. Java a gente vai ver que oferece, quer dizer, que a gente consegue se aproximar, e é isso que eu vou explorar aqui na sequência com vocês, tá bom? Bom, então uma figura que ilustra essa visão, de monitores como uma caixa, né, como uma unidade, então o monitor seria aqui representado por essa caixinha verde, lá dentro está o estado, as variáveis de condição, a sequência de inicialização, está dando um destaque apenas aqui para os procedimentos, então supondo, aqui nesse exemplo eu teria 2 procedimentos, full e bar, e aí estaria mostrando aqui, ilustrando nessa figura que os fluxos de execução, aqui no caso thread 1, thread 2, fazem acesso ao módulo por meio desses procedimentos. Esse é um ponto importante, eu vou falar mais adiante novamente, os procedimentos é que são a porta de entrada para o monitor, essa é a parte da construção do monitor. Então eu não consigo acessar nada internamente, as variáveis de estado não são acessíveis externamente, nem as variáveis de condição, tudo é acessado por meio desses procedimentos. E aí eu tenho as certas garantias, né, de que se todas as condições de corrida que aparecem dentro desses procedimentos vão estar protegidas. Então essa é a ideia de você encapsular todas as variáveis e estado dentro de um módulo, né, e permitir acesso externo por meio desses procedimentos. Então, isso parece muito, casa muito com a nossa visão, né, de orientação a objeto, por isso a gente faz essa aproximação com Java na sequência, tá. Então, as propriedades de monitores, que são, digamos, os pontos chaves aqui dessa construção, são a seguinte: a primeira, bastante importante, é que você, dada todos os procedimentos, quer dizer, dentro do monitor você pode ter um ou mais procedimentos, né, que como eu falei, que são as portas de entrada, que permitem você acessar as funcionalidades do seu monitor, só uma dessas operações pode estar ativa a cada instante de tempo.
Então, se um fluxo de execução chama um desses procedimentos, está lá executando um desses procedimentos, isso faz com que o monitor inteiro esteja ocupado e qualquer outra thread que tente acessar o mesmo procedimento ou outro procedimento do monitor fique bloqueada, tá? Então, essa propriedade é a propriedade que visa garantir a sincronização por exclusão mútua. Então, se eu volto aqui, no slide anterior, essa seria a ideia aqui, que eu tenho dois procedimentos, full e bar, então, sempre uma única thread pode estar acessando qualquer um desses procedimentos, ou como se eu dissesse, sempre uma única thread, um fluxo de execução pode estar executando dentro do monitor, por meio dessa porta de entrada, que é o procedimento chamado, né? Então, se a thread 1 começou a executar full e a thread 2 tenta executar bar, mesmo sendo procedimentos distintos, ela vai ficar retida até que a thread 1 termine. Então, essa é a garantia de exclusão mútua, assumindo que dentro desses procedimentos eu estou fazendo necessariamente acesso às variáveis compartilhadas e, por isso, eu tenho a necessidade da exclusão mútua. A ideia, obviamente, é que o monitor, claro, que ele concentre lá dentro dele apenas o necessário para tratar aquela entidade que está sendo implementada, né, para que eu não tenha um excesso de sequencialização. A segunda propriedade de monitores é que qualquer operação pode se suspender a si mesma em uma variável de condição, que aí é a mesma ideia que a gente viu com variável de condição mesmo, né, que qualquer fluxo de execução, em qualquer ponto, pode se autobloquear dentro, em uma variável de condição, indicando que ele está se bloqueando na fila daquela variável, né. E aí, essa é a segunda propriedade, garante, então, que a gente tenha a condição de implementar a sincronização por condição, que são as duas, e aí completando os dois tipos de sincronização que a gente viu até agora, e que são, basicamente, suficientes para a gente implementar grande parte dos problemas que requerem essa gerência, né, entre os fluxos de execução independentes de uma aplicação, tá? Aí, importante aqui que as definidas, aqui ficou faltando alguma coisa, né, as variáveis definidas dentro do monitor são acessíveis apenas pelos procedimentos oferecidos pelo monitor. Sumiu aqui o variáveis, né, depois eu vou colocar. Então, é isso, assim, existe um estado interno que está refletido nas variáveis, e tudo isso está encapsulado dentro do monitor, nada disso é acessado externamente, que não por meio dessas operações que são definidas como os procedimentos do monitor, tá? Então, essa aqui é a ideia, e aí a principal diferença, como eu falei com vocês, é justamente o fato de tudo isso estar dentro de um módulo, né, encapsulado dentro de um módulo, e aí você pode testar, você pode levar mais facilmente isso de um lado para o outro, reutilizar, e essa lógica fica um pouco separada do restante da sua aplicação, tá? Então, aqui essas são as propriedades do conceito de monitor geral, né, que a gente está falando aqui, né? Então, vantagens de monitores, para fechar essa visão geral de monitores, né, isso basicamente é o que eu já comentei, todas as funções de sincronização que eu necessito, tanto de sincronização por exclusão mútua, tanto condicional, ficam confinadas dentro desse módulo do monitor, então fica mais fácil você verificar a corretude, porque você pode testar esse módulo, e depois reutilizá-lo. Então é isso, depois que ele foi corretamente programado, testado, o acesso ao recurso compartilhado será garantido para todas as threads, né, que está sendo, então imagina que eu posso pensar, né, dos padrões que a gente viu até agora, a gente falou de barreira, falamos de produtor-consumidor e falamos de leitores e escritores, então esses três padrões, né, de programação concorrente, a gente pode pensar que são exemplos que são bem aplicáveis aí para virarem monitores, então a barreira pode estar dentro de um monitor, né, com as suas variáveis, as variáveis que eu preciso de condição, com as informações variáveis de estado, com um procedimento, basicamente um procedimento, que é justamente a chamada da barreira, e um procedimento de inicialização, que pode ser uma inicialização interna, né, que inicializa todas as variáveis. O produtor e consumidor, o que eu colocaria dentro do monitor? A implementação do buffer em si, né, que é o buffer que é o meio pelo qual as threads produtoras e consumidoras se comunicam, né, colocando itens e consumindo e retirando itens. Então, a estrutura de dados que vai representar o meu buffer, ela estaria ali preservada dentro do monitor.
E aí eu acrescentaria outras variáveis de estado, como a gente colocou lá, eu preciso de um contador para dizer quantos elementos eu tenho atualmente no buffer, próxima posição de seção, próxima posição de retirada, variáveis de condição, no caso a gente usou duas, né, tanto para representar a condição do lado dos consumidores, para representar a condição do lado dos produtores, e aí colocaria ali dentro os procedimentos, insere e retira, né, que a gente já tinha feito, implementado, mostrado, né, a implementação deles em separado. Colocaria esses métodos, então, as threads consumidoras que estão fora do monitor, né, as threads não estão dentro do monitor, estão fora do monitor. Elas vão ter uma instância desse monitor, então, vão chamar o método consome, né, retira. E as threads produtoras, fora do monitor, vão acessar essa instância, aí a mesma instância de monitor, obviamente, para todas as threads produtoras e consumidoras, para que todos compartilhem o mesmo buffer, e vão acessar o método insere. Então, tudo vai estar, toda a sincronização, toda a lógica de proteção de acesso a esse buffer, de garantia de eu atender os requisitos de ordem de inserção, de ordem de retirada, das threads não conseguirem avançar se o buffer já estiver cheio, se o buffer estiver vazio, tudo isso vai estar estaria embutido dentro da lógica do monitor. O último exemplo, leitores e escritores, eu estaria colocando, no caso leitores e escritores, a ideia não é colocar lá dentro do monitor a estrutura de dados em si, né, justamente porque a operação sobre a estrutura, né, que pode ser uma tabela, pode ser um arquivo, é, no caso dos leitores, por exemplo, eu posso fazer com vários leitores ao mesmo tempo. E como a gente viu no caso do monitor, a gente tem uma das restrições de monitor, é que justamente você só pode executar uma operação a cada vez. Então, se eu colocar a própria estrutura lá dentro do monitor, eu estaria impedindo que vários leitores tivessem acesso ao mesmo tempo. Então, basicamente, no caso de leitores e escritores, e é interessante porque justamente esse já é uma mudança em relação ao padrão de produtor-consumidor, eu colocaria dentro do monitor as minhas variáveis de estado e os meus procedimentos. E fora do monitor ficaria a minha área de dados que eu estou protegendo o acesso. Agora, eu faria uma imposição de que todas as threads, leitoras e escritoras, para acessar a minha área de dados, tem que passar pelo monitor, ou seja, tem que passar pelas operações do monitor. E aí, a gente colocaria no monitor as operações que a gente viu lá em leitores e escritores, entrada de leitor, saída de leitor, entrada de escritor, saída de escritor, né? Então, o leitor, ele teria que chamar essa operação de entrada, e aí, dentro dessa operação, desse procedimento, vai ser verificado se ele pode prosseguir ou não, se ele não puder, ele vai ficar bloqueado, e se puder, ele vai seguir. Seguindo, ele sai do monitor, e aí vai lá. Então, se ele segue, ele consegue acessar a área de dados. E se vem um segundo leitor, ele consegue fazer a mesma coisa. Então, uma vez feito a perguntada ao monitor, posso acessar, né? Se eu passo por essa pergunta e sou autorizado, sai e vai fazer o acesso, de forma que eu permita mais de um leitor ao mesmo tempo. Quando o escritor quer fazer um acesso, ele vai fazer a sua porta de entrada, que é a entrada para leitura, para escrita. As condições vão ser testadas e, se ele puder, ele vai poder sair do monitor e fazer o acesso. E quando ele terminar, ele volta ao monitor para registrar que ele saiu. Então, teria um protocolo a seguir por leitores e escritores, de entrada e saída do monitor, e nesse meio termo, entre ele conseguir entrar, ele faz o acesso externo a essa variável, para que eu possa permitir, no caso dos leitores, mais de um leitor ao mesmo tempo. Tá? Então, seriam dos 3 padrões que a gente viu, os 3 padrões se aplicariam perfeitamente aqui numa implementação de monitor, ok? Bom, na sequência eu vou começar a falar de como a gente consegue simular monitores em Java, tá? Com os recursos que a linguagem tem. Então, eu vou só dar um pause aqui para começar um segundo vídeo, ok? Até mais.